Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do 7º ano, tudo certo com vocês? Então, essa vai ser a segunda parte da revisão sobre biomas brasileiros, certo? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos biomas. Na aula passada, nós definimos o que é bioma. Eu falei para vocês que biomas são extensões de regiões de variações climáticas específicas, como temperatura, chuva, dentre outras características, como salinidade, pluviosidade e etc. Certo? E no Brasil, nós temos 6 biomas principais, certo? Que são Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Campos do Sul e Banhados, Pantanal e os ambientes costeiros, certo? Esse bioma aqui, Campos do Sul e Banhados, ele também pode ser chamado de pampas, certo? Então temos Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Campos do Sul e Banhados, que são pampas, e Pantanal. São os 3 principais. Ambientes costeiros são uma subclassificação dos biomas, certo? Mas os 6 principais são esses aqui: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Campos do Sul e Banhados, que são pampas, e Pantanal. Então nós temos aqui uma foto que eu tirei. Vamos visitar esse site agora sobre os biomas. Quem quiser o link, é só me pedir pelo Clesep, tá? Aqui nós vamos ter uma visita técnica, enquanto a gente pode botar bioma. Só que infelizmente o site eu acho que ele venceu, certo? Aí não tem mais como visitar esse site, infelizmente. Mas antigamente o site era assim: você tinha Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pampas, Pantanal e ambientes costeiros. Costeiro, como eu expliquei na aula passada, são ambientes próximos a rios, lagos e ao mar. E aí nós podíamos ver mascotes, vídeos, links e os créditos de cada bioma desse, certo? Nós vimos Cerrado, a região onde o Cerrado se encontra, as características do Cerrado, isso aqui eu já dei na aula passada. Há um representante do Cerrado, a queimada como forma natural, né? E normal no Cerrado, e adaptações às queimadas que existem no Cerrado. Vimos os principais impactos ambientais, vimos depois a Caatinga, a região onde ela se encontra. Aqui eu tenho o Cerrado, aqui a Caatinga, a Amazônia, a Mata Atlântica. Nós vamos ver cada um desses, certo? Nós vimos que a Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, possui um clima semiárido e de solo raso e pedregoso. Vimos as adaptações, que possuem raízes superficiais, caules e raízes armazenadores de água, plantas espinhosas. Vimos a diferença no período de estiagem e no período de chuva da Caatinga. Eu falei para vocês a importância cultural da Caatinga para o Nordeste. Vimos 2 representantes da coroa de frade e um bunzeiro. Vimos também a dinâmica do solo da Caatinga. E agora nós vamos ver o terceiro bioma, Campos do Sul e Banhados, que são pampa, certo? Que fica aqui na região sul do Brasil. Bom, Campos do Sul e Banhados, também conhecido como pampas, é uma vegetação composta por campos limpos de vegetação uniforme, com arbustos espalhados e dispersos. Os ecossistemas alagados são conhecidos como banhados, possuem solo fértil e os principais impactos ambientais que ocorrem nos pampas são bombeamento de água por fazendeiros, agropecuária e plantio de eucalipto, certo? No fim da aula nós vamos ler um pouco sobre isso. Então, nós vamos ter no bioma
pampas, os campos sulinos ou pampas, banhados e arenização do solo, né? Ou seja, um solo cheio de areia. Nós vamos ler agora, estudar um pouco sobre a monocultura do eucalipto e suas implicações, certo? Vamos falar um pouco sobre esse tópico aí que eu citei. Bom, nós vamos falar sobre monocultura e o deserto verde. O eucalipto, ele é uma planta originária principalmente da Austrália e do continente da Oceania. Embora algumas raras espécies não, já parei. Então, gente, recapitulando aqui, eu estava falando sobre o eucalipto e sua monocultura e suas consequências, certo? Então, esse plantio de eucalipto, ele vem se tornando cada vez mais frequente em nosso país. A rentabilidade, ou seja, o lucro do plantio de eucalipto, ele tem grandes consequências, mas ele também traz muito lucro para as pessoas que vivem desse meio. Principalmente as indústrias que trabalham no setor de celulose, certo? A exploração da madeira para a fabricação de imóveis, por exemplo, bem como a utilização da lenha ou para a produção de carvão vegetal, tudo isso tem parte do eucalipto. Bom, o eucalipto é uma planta originária principalmente da Austrália e do continente da Oceania, embora algumas raras espécies elas sejam das ilhas de Nova Guiné e do Timor, além das ilhas chamadas Ilhas Moluscas. Sua implantação em outras áreas se deu somente lá no século XIX, começando pela Europa, passando pelos Estados Unidos e finalmente chegando ao Brasil por meio do Sr. Frederico de Andrade no ano de 1968, no estado do Rio Grande do Sul. Um dos maiores propagadores da espécie pelo país foi Álvaro Pereira da Fonseca. Ele realizou grandes plantações no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, com variadas espécies do gênero da mesma planta do eucalipto. E a planta ela começou a ser amplamente utilizada depois de ser descoberto seu valor econômico. E hoje ela é utilizada como principal fonte de alimentação da indústria da celulose no Brasil, o que acaba por ocasionar grandes discussões e até mesmo conflitos entre proprietários de terra plantadas com o eucalipto e a grande massa de militantes sem terra. Uma das grandes vantagens do eucalipto é sua rápida difusão. É o fator de a planta ser capaz de se adaptar aos meios diversos, aos diversos tipos de clima, desde locais quentes e secos, como os desertos australianos, e também a climas muito úmidos e frios, por exemplo, como na Escócia. E eu falo agora sobre esse termo aí chamado deserto verde. Esse termo, deserto verde, ele vem ganhando um grande destaque na mídia, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional, devido à grande repercussão que tem causado aos atritos que vão envolver esse termo. Mas o que será que é um deserto verde? Bom, a expressão deserto verde ela é utilizada pelos ambientalistas para designar a monocultura de árvores em grandes extensões de terra para a produção de celulose, devido aos efeitos que esta monocultura causa ao meio ambiente. As árvores mais utilizadas para esse cultivo são, sobretudo, eucaliptos, pinos e a árvore chamada acácia. E grande parte dessa discussão se deve ao fato de as terras utilizadas para o cultivo de monoculturas em larga escala não atingirem um grande contingente de mão de obra humana.
já que grande parte dessas propriedades são altamente mecanizadas. E quando há um emprego de mão de obra, esta não é devidamente remunerada. Outro fator que tem importância nessa discussão é o fato dessas culturas serem capazes de absorver enormes quantidades de água. E a plantação de eucalipto, ela pode até mesmo secar rios e outras fontes hídricas existentes no entorno dessas grandes plantações. Por exemplo, o estado do Espírito Santo o eucalipto foi responsável por secar 130 córregos de água depois que o eucalipto foi introduzido lá na região do Espírito Santo, também a região dos Pampas. E esse problema é relativamente recente na história brasileira, levando-se em conta que a espécie eucaliptus não é nativa do nosso país e ela tem sido trazida em grande escala para o Brasil com o intuito de ser uma rentável e enorme fonte de recursos, provindos especialmente da exportação da celulose, já que os principais fins para o eucalipto são a indústria moveleira, a indústria da celulose, a utilização como carvão vegetal e também como lenha. O gráfico abaixo que eu vou mostrar para vocês já já. Vou mostrar para vocês agora um gráfico certo? Que vai falar sobre tá aqui o gráfico da área plantada no Brasil, certo? Aqui em hectares, e vejam sucessivamente como vem aumentando, certo? E um gráfico está um pouco desatualizado, né? Mas essas taxas só tenderam a aumentar a partir dos anos. Então aqui eu tenho anos por hectares. Então, com o passar dos anos, a quantidade de eucalipto plantado só foi crescendo, certo? Vamos dar agora continuidade à discussão sobre os efeitos negativos do eucalipto. Então, nós vamos falar agora sobre os impactos negativos. Uma série de problemas eles são gerados devido à exploração do eucalipto em grandes áreas, dentre as quais se destacam as indicadas abaixo que eu vou falar. A desertificação do clima e do solo na região dos Pampas. O ressecamento do solo e uma maior exposição à erosão. A diminuição da biodiversidade. A especialização da atividade produtiva. Então, percebam aí que eu citei 4 fatores da consequência do plantio desordenado de eucalipto: desertificação do clima e do solo, ressecamento do solo, uma maior exposição à erosão, diminuição da biodiversidade e especialização da atividade produtiva. Certo? E agora nós vamos para o próximo
falar agora sobre a Mata Atlântica. Tem que ser uma região onde a Mata Atlântica ela ocupa, certo? Aqui eu tenho Cerrado, Caatinga e aqui eu vou ter Mata Atlântica. Inclusive aqui na região onde nós moramos, em Pernambuco, boa região aqui, próximo ao litoral, é Mata Atlântica, certo? Bom, lembrando que não precisa copiar, isso é para você prestar atenção nos tópicos para poder realizar uma boa prova. Na Mata Atlântica, está reduzida a menos de 10% de sua área total. A estatística mais exata atual é de 7,8%, é o que existe de Mata Atlântica na atualidade. Ele é considerado o bioma brasileiro que mais sofreu impactos ambientais dos ciclos econômicos da história do país. Por quê? Como está na região litoral, então as pessoas chegavam desde o descobrimento das Américas, né, da invasão dos portugueses nas Américas, as pessoas chegavam e desmatavam a região litorânea, ou seja, a região próxima ao mar. E aí todos os ciclos que vieram, que vocês aprendem na história, ciclo do ouro, ciclo do café, ciclo da cana-de-açúcar, cada ciclo desse, ela sofreu diversos impactos ao longo dos anos, certo? E dentre esses impactos, os principais impactos ambientais são a urbanização e a expansão agrícola. Urbanização é um conceito que vocês veem mais detalhadamente em geografia, certo? Mas basicamente, urbanização, que é o que vem na cabeça de vocês, é tornar aquele meio urbano, asfaltar, pavimentar. Tudo isso é a urbanização, certo? Então a urbanização ela serviu e serve até hoje como justificativa para se desmatar boa parte da Mata Atlântica e destruir essa região de grande importância para a nossa sociedade. Aqui em Olinda, por exemplo, a gente tem uma reserva florestal, que é a Reserva Florestal de Passarinho, certo? Que é uma reserva florestal da Mata Atlântica. Fica aqui em Olinda, certo? Bom, também é um bioma que teve a extinção de diversas espécies. Então, as atividades humanas, a fragmentação do bioma e o endemismo, eles facilitaram a extinção de várias espécies. Atividades humanas são também chamadas de atividades antrópicas, certo? Que são atividades que o homem faz. Fragmentação é uma partição da Mata Atlântica. Por exemplo, se você tem uma pizza e você quer fragmentar, você vai cortar a pizza em pedaços e vai separar os pedaços, certo? Isso é fragmentação. Você pegar algo inteiro e cortar em vários pedaços e aí você espalhar. Aquilo que estava unido vai se tornar fragmentado. A mesma coisa aconteceu aí na Mata Atlântica, onde as regiões da Mata Atlântica, elas foram desmatadas em grande parte, certo? E aí você tem um afastamento das regiões existentes da Mata Atlântica e o separamento dessas regiões. Então você desmata algumas partes como se você estivesse cortando algo. E aí você separa essas regiões e uma região que era toda unida, ela passa a ser fragmentada. Temos também o endemismo. O que é endemismo? Algo endêmico é algo que é exclusivo daquele local, certo? Algo exclusivo de um local é algo endêmico. A Mata Atlântica tem muitas espécies endêmicas, certo? E o total, em 2016, já tinha caído para 8,5. Agora, atualmente, o dado mais atual é que nós temos 7,8 de toda a Mata Atlântica atual. Aqui está uma comparação de 1500, quando
as Américas foram invadidas e de 2014. Veja aqui que só resta alguns resquícios da Mata Atlântica, certo? E atualmente está bem menor. Temos aqui um infográfico sobre a extinção dos tucanos e a consequência que vai fazer as palmeiras sumirem, certo? Vamos ler esse infográfico. Ó. A extinção dos tucanos faz as palmeiras sumirem. Nós vamos falar agora de como a extinção dos tucanos faz as palmeiras sumirem. Deixa eu só olhar aqui o infográfico. Ó. Sempre se falou que os seres vivos são de alguma forma conectados. Que se um for afetado, há prejuízos em cadeias para a vida do planeta. Estudo de cientistas brasileiros comprovou esta realidade ao constatar que o desaparecimento das aves grandes como tucanos tem um efeito devastador sobre algumas árvores, como uma espécie de palmeira, o palmito jussara. Essa análise foi feita em 22 áreas da Mata Atlântica e provou a conexão entre os animais e as plantas. Os frutos do palmito do jussara são um alimento para cerca de 50 espécies de aves, entre as quais os tucanos também, araçaris, papagaios, sabiás, arapongas e jacus. As aves, após as refeições, costumam levar sementes de árvore para longe, dando origem aos novos pés de palmito em outros locais. Essa pesquisa foi feita sob a coordenação do especialista em dispersão de sementes do Departamento de Ecologia da Universidade Estadual do Paulista, Unesp, chamado Mauro Galetti. A pesquisa verificou que nas florestas onde há todos os tipos de aves, há palmeira com frutos de todos os tamanhos. Certo? Então vamos ler até aqui essa reportagem muito importante que evidencia a relação entre os tucanos e as palmeiras, certo? E como a morte de um afeta a morte do outro. Bom, na aula de hoje nós vimos os pampas, né? Também chamados como os campos de sul banhados. Vimos suas características, que possuem vegetação composta por limpos de vegetação uniforme, com arbustos espalhados e dispersos. Vimos que os ecossistemas alagados são conhecidos como banhado. Os pampas possuem solo fértil. E vimos principalmente os principais impactos ambientais, que são bombeamento de água por fazendeiros, agropecuária e plantio de eucalipto. Algumas fotos aqui do campo sulino dos pampas, banhados e arenização do solo. Vimos um pouco sobre a Mata Atlântica. Vimos que atualmente a Mata Atlântica está em menos de 10% de seu estado original. É considerado o bioma brasileiro que mais sofreu impactos ambientais, certo? A partir dos ciclos econômicos do país. Os principais impactos ambientais são dois: urbanização e expansão agrícola, certo? E os fatores que contribuem para a extinção de espécies vão ser atividades humanas e fragmentação do endemismo. Temos aqui uma foto
de uma reserva da Mata Atlântica, entre outros. 2 fotos comparando a Mata Atlântica em 1500 e 2014, né, mais próximo do atual. E vimos também as consequências da extinção do papagaio e, consequentemente, a diminuição das palmeiras, certo? Na próxima aula nós vamos ver Pantanal e a Amazônia, certo? Então, a aula de hoje era isso, gente. Obrigado e se cuida. Até a próxima.